Saúde a igreja, uma paz do Senhor Jesus. Convido a todos para ficar em pé e desde já estaremos orando. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, agradecido a Ti, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez na Tua casa. Agradecido ao Senhor também pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelos livramentos, por tudo, Pai. Também por esta oportunidade de estar em Tua casa nesta noite, pela presença dos Teus servos que aqui têm chegado, para aqueles que ainda podem chegar nesta noite, Pai. Abençoa aqueles que se encontram enfermos, aqueles que não podem chegar, o Senhor sabe o porquê, mas que nesta noite o Senhor venha abençoar a cada um, ó Deus, com as bênçãos maravilhosas da Tua parte, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus e amém. Pode ser. E me sugeri na lição de hoje, o primeiro é o 91, o segundo 126 e o terceiro 274. 91. Jesus, eu almejo a pureza do céu, Tua linda presença no coração meu. Os ídolos eu quero, me toma, Jesus, ó, da minha pureza, dá-me ver a luz, me ver a luz, ali ver a luz, ó, da minha pureza, dá-me ver a luz. Jesus, me acorde enquanto lhe dá a colocar tudo no santo altar. A Ti me entrego, nas chamas me pus, ó, da minha pureza, dá-me ver a luz, me ver a luz, ali ver a luz, ó, da minha pureza, dá-me ver a luz. Jesus, com instância humilde roguei, que o sangue perfeito pureza me dê, me lava na fonte aberta na cruz, ora minha pureza, dá-me ver a luz, me ver a luz, ali ver a luz, ora minha pureza, dá-me ver a luz. Jesus, nesse instante espero a mão que há de criar-me um bom coração. Aqueles que o Espírito pedem de Deus, dai sempre a pureza, dá-me ver a luz, me ver a luz, ali ver a luz, ó, da minha pureza, dá-me ver a luz. Glória a Deus. Glória a Deus. 126 é o segundo livro. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão.
tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não feriram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado a seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem do coração for mais ferido, mas daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus amado. Glória a Deus. Vamos substituir o 274 português pelo 104. E Jesus a procurar a ovelha que a vagar, desgarrou-se no aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca sua ovelha com amor. Com amor, o pastor esquechando sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos que horror, de descer os tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda a clamar: ó ovelhas minhas, onde vós estáis? Com amor, o pastor esquechando a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Se escuta o gemer da ovelha que prazer, enche logo o coração do bom pastor, e correndo sem parar, ter a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor.
escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Já em casa o pastor hoje jubilha condução pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor esquechama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso bom pastor. Glória a Jesus. Mas, irmãos, nós já temos louvado o Senhor com 3 hinos, 2 sugeridos, substituídos, e temos louvado o nome de Jesus. Nessa noite nós estamos diante da lição de número 6, do dia 11 de maio de 2025, que será amanhã que tem cortejo dos irmãos. Bom pastor e suas ovelhas. É o título da nossa lição nesta noite, e o textuário nos diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. E a verdade prática nos diz: Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. Amém? E convido a igreja para ficar em pé, para junto nós lermos a leitura bíblica em classe que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículos de 1 a 16. Amém? Vamos seguir em revista, vamos ler em nome de Jesus. No primeiro, no segundo e assim a seguir. Versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e clama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum fugirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas um mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido,
Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Toda a igreja. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá depois e o pastor. Amém. Vamos na oração. Mais uma vez, oremos. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, somos gratos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite também, Senhor, diante dessa lição maravilhosa. Que o Senhor me abençoe cada um que nesta noite vem para ouvir, que possam Deus, se alegrar diante desta lição, aprender e guardar no coração. Que o Senhor Deus, que vai transmitir nesta noite os ensinos da tua palavra, nesta noite, sempre dirigido pelo Espírito Santo. E mais uma vez nós agradecemos em nome de Jesus e amém. Pode sentar, irmãos. Também já estaremos orando pelas contribuições em nome de Jesus. Oremos, maravilhoso Deus e grandioso Pai, abençoa nesta noite, Senhor Jesus, os teus servos que aqui estão, abençoa os que podem contribuir nesta noite, também abençoa aqueles que não têm para contribuir, mas sabemos, Senhor, que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas, abençoa também o teu servo que vai fazer o santo recolhimento nesta noite dos dízimos e ofertas da tua casa, em nome do Senhor Jesus, e amém. Glórias a Jesus. Vamos louvar a Jesus. Número 10. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Temos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus, glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador.
glória seja dada ao nosso bom pastor, amém? Que nós possamos louvar sempre ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém? O nosso bom pastor, aquele que nos tem dado alegria na nossa alma de estar aqui, de engrandecer o nome dele e de saber que ele é um bom pastor na minha e na tua vida, amém? Que Deus assim o abençoe. Desde já o trabalho continua com o presbítero Daniel, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Como nos orienta o nosso irmão Gilberto, dar prosseguimento à escola bíblica nesta noite, um tema bastante conhecido, né? Muito pregado sobre isso, e eu creio que cada um dos irmãos aqui tem bastante conhecimento sobre isso. Mas a gente pode aprender mais nesta noite sobre esse capítulo 10 de João, que fala sobre o bom pastor e as suas ovelhas, que seria amanhã, 11 de maio, que, diga-se de passagem, é o Dia das Mães amanhã. Desde já, quero parabenizar a irmã Maria, pelo dia da mãe, a irmã Tati, a irmã Vivaldo também, pelo dia da mãe, que seja um dia abençoado, de família, né? Aqueles, a Vivaldo não, que a filha está viajando, está distante, né? Mas estão com saúde, paz e tranquilidade, tá bem. Meus irmãos, lição de número 6, o bom pastor e as suas ovelhas. As irmãs Gilberto leu o textuário quando Jesus diz que ele é o pastor, o bom pastor. Que ele conhece as suas ovelhas e que ele é conhecido também. Então, ele conhece e ele é conhecido. Todo bom crente conhece a Jesus e sabe o que ele é. Né? E a gente sabendo, quando o crente sabe o que Jesus é, a gente exerce, vamos dizer assim, um perfil melhor. A gente tem mais responsabilidade diante dele. Vou dar uma comparação aqui. A gente está num ambiente, quando a gente está num ambiente que chega alguém importante, vou dar um exemplo bem fácil, na sala de aula. A professora deu uma saída, os alunos estão tudo bagunçando, zoando e gritando. Quando a professora chega, todo mundo se sente, todo mundo se cala. Pela importância e a presença do que representa a professora na sala dela. Do mesmo jeito, Jesus representa muita coisa na nossa vida, Jesus representa muita coisa na nossa família, Jesus representa muita coisa na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família. E a gente conhece isso, a gente reconhece a presença dele, que ele é o bom pastor, que ele conhece a mim, que ele conhece a você, e que a gente conhece ele também. A verdade prática diz que Jesus é o pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos ovelha do seu rebanho. 3 coisas importantes aqui na verdade prática. Existe um pastor, um bom pastor, existe uma igreja, 4 coisas. Existem as ovelhas e existe o rebanho. Não pode deixar de faltar essas 4 coisas na vida espiritual. O bom pastor, a igreja, as ovelhas e o rebanho. Vamos estudar essas 4 coisas aqui. Vamos falar sobre o bom pastor, sobre o aprisco e sobre também as ovelhas. Vamos para a nossa introdução. Introdução no comentário, a palavra-chave de hoje é cuidado. Vai falar do cuidado do bom pastor para com as suas ovelhas. A introdução diz assim: nesta lição, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas, e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que apresenta o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor e das nossas almas. Não me esquecendo também de saudar os internautas que estão em casa assistindo pelo canal do YouTube e do Instagram do nosso irmão Alex Serafim. Seja bem-vindo à nossa transmissão.
da nossa igreja, da nossa escola bíblica. Deus abençoe e que sejam alcançados pelo poder da palavra de Deus. Então veja só, a introdução, irmão, vamos destacar no capítulo 1, no tópico 1, que Jesus é a porta das ovelhas. Depois, no tópico 2, nós estaremos falando sobre o aprisco das ovelhas, aonde as ovelhas ficam resguardadas ou estão protegidas. E no terceiro tópico, faremos a diferenciação ou a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Então, veja só, esta lição, irmão, nós vamos aprender que, daqui a pouco vamos ver isso, no contexto em que ela foi falada. Para quem Jesus falou? Esse discurso de Jesus foi para quem? E foi com qual objetivo? Vamos para o tópico 1, que é bastante grande. Jesus, a porta das ovelhas. O contexto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusar. Está escrito no capítulo 9 de João, versículo 40 e 41. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabia que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e mais, especificamente como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel 34, 1 ao 10. Meus irmãos, veja, sempre houve e sempre haverá referência para as pessoas. Nós vamos falar aqui também sobre formadores de opiniões. O que é formador de opinião? São pessoas que têm poder da voz, pessoas que têm poder da opinião. Vamos frisar. Uma pessoa que é youtuber ou lá das redes sociais e tem 10 milhões de seguidores. Ele tem 10 milhões de seguidores. Aquilo que ele fala, 10 milhões de pessoas escutam. E tem pessoas que levam a sério o que ele diz. Então essas pessoas, elas são cobradas para terem responsabilidade naquilo que fala. Porque aquilo que ele fala pode beneficiar alguém, mas pode prejudicar alguém também. Pode beneficiar a vida da pessoa, mas pode destruir a vida das pessoas também. Na época de Jesus também, havia o grupo dos fariseus, irmãos. Os fariseus faziam parte do grupo religioso. Os judeus tinham vários grupos religiosos na época, que eram os fariseus, tinha os saduceus, tinha os epicureus, tinha os que seguiam a lei do templo e assim por diante. E aí os fariseus, eles eram um grupo fechado. Um grupo fechado que eles diziam, eles se intitulavam que era, tipo assim, o verdadeiro povo de Deus. Eles se intitulavam como a verdadeira religião. E se não fizessem parte do grupo deles, não teriam, vamos dizer assim, recompensa de Jeová, ou a salvação de Jeová, ou a salvação de Deus. E quando Jesus apareceu pregando o Evangelho no deserto da Judéia, ele foi mal recebido pelos fariseus e pelos saduceus. Porque eles eram um grupo fechado. Eles se intitulavam como sumos pastores. Eles, irmãos, os fariseus, eles ditavam regras, vamos dizer assim, duras e restritas para as pessoas. Por exemplo, se ele chegasse numa casa, ele dizia assim: lava a sua cama, o camarada tem que lavar a cama. Olha, você tem que fazer tudo isso, você tem que fazer tantas orações, tem que fazer tantos sacrifícios. As pessoas seguiam porque eles eram como os fariseus, eram como se fossem representantes de Deus da terra. Só que,
Quando Jesus chega, entra em conflito, porque eles viviam a religião. Eles seguiam a letra, mas desprezavam o juízo e a misericórdia. Eles, como disse o próprio Jesus, pela lei dos homens, eles invalidaram a lei de Deus. Vamos dar uma comparação. O mandamento da Bíblia, um dos 10 mandamentos, diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Obedeça o teu pai e a tua mãe. Aí os fariseus inventaram lá uma lei que dizia assim: aquele que se dedicar ao templo não precisa mais honrar o seu pai nem a sua mãe. Veja, eles queriam arrumar débitos, queriam arrumar membros e com isso liberavam para não obedecer nem pai nem mãe. E aí Jesus diz: vocês estão invalidando o mandamento da lei de Deus para inventar tradições. E aí quando Jesus chega, Jesus entra em conflito com essa falsa religiosidade que existia. É onde está no capítulo 9, quando Jesus teve um conflito com os fariseus. E aí ele usa a parábola do bom pastor, do capítulo 10 de João, para caracterizar os religiosos. Essa é a resposta da primeira pergunta, viu? Para caracterizar os religiosos como falsos pastores, e mais especificamente como mercenários. Aí diz, como dizer, nesse relato possui a mesma força da crítica dos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel. Vamos para o tópico 2 do 1, a porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destaca-se 2 pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor. Enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma: eu sou a porta, lá em João capítulo 10, versículo 7. E logo depois ele declara: eu sou o bom pastor, em João capítulo 10, versículo 11. Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que por ser vistos como falsos pastores do povo, pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Bem, aqui no tópico 2 do 1, o autor aborda a questão da porta das ovelhas. E Jesus disse que ele entrava pela porta do aprisco das ovelhas. Veja, meus irmãos, vamos aprender daqui a pouco, lá na frente, que o aprisco era um lugar protegido. Depois nós entramos mais profundamente nessa parte. O aprisco era feito, a maioria dos apriscos era feito de forma redonda. Eles faziam muros de pedras redondos e às vezes com garranchos, bastante garrancho de espinhos em cima, a pedra alta em cima das pedras, vários garranchos de espinhos, para dificultar que o lobo subisse nas pedras. Os espinhos impediam do lobo pular nas pedras, ou os animais ferozes. E tinha somente uma porta, só tinha uma porta. E na porta sempre ficava um guarda. Por exemplo, aquele aprisco fortificado servia para a região inteira. Então todos os pastores da região iam guardar os seus apriscos de noite, as suas ovelhas de noite naquele aprisco. Então vinha alguém naquela noite, um dos pastores ficava como porteiro, colocava as ovelhas para dentro, aí dizia: essa noite tu é quem guarda as ovelhas, amanhã eu, amanhã José, amanhã Sebastião, amanhã Chico, amanhã Raimundo.
E aí, naquela noite, aquele pastor ficava responsável pela porta do aprisco. O lobo não ia vir pelas laterais, porque estava um muro de pedra e muito espinho em cima. Muitos abrolhos e espinhos em cima. Então, aquela entrada e a saída era pela porta. E aí, Jesus disse: eu entro pela porta das ovelhas. Por quê? Para entrar pela porta, você tem que ser conhecido. Não disse assim, Jesus disse assim: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Se alguém chegar batendo na sua porta, qual a sua primeira pergunta que você faz? Quem é? Mas não é. Não diz assim, o que é que você quer não? Diz assim, quem é? Se conhecer a voz já de imediato. Mas se tiver dúvida da voz, pergunta assim, quem é? Aí a obrigação da pessoa é, sou eu, fulano. Aí depois, qual a segunda pergunta? O que é que você quer? Não é isso? Primeiro, quem é? E depois as intenções. Aí depois é que você resolve se abre ou não abre. Mas primeiro vem a pergunta, quem é? Para entrar pela porta é preciso ser conhecido. Da mesma forma, lá no aprisco, nós vamos aprender daqui a pouco que para entrar pela porta das ovelhas tinha que ser conhecido. Tinha que ter credencial. Eu vou dar um exemplo aqui muito importante aqui na Igreja Assembleia de Deus. Brejinho é uma cidade pequena. Aqui em Brejinho todo mundo sabe quem é crente e quem não é. Mas você vai para uma cidade grande em São Paulo, tem 12 milhões de pessoas. Você não conhece nem 1% desses 12 milhões. Aí tem milhares de igrejas. Aí chega uma pessoa na sua igreja e diz assim, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou... Cadê a sua credencial? Cadê a sua carteirinha? Não tem não. Então não é. Porque se você é conhecido. Você tem credencial. Você é conhecido em algum lugar. Você tem acesso a algum lugar. Então, Jesus disse, olha, se eu chegar na porta das ovelhas, eu sou conhecido. Ele mesmo vai dizer daqui a pouco, nós vamos aprender daqui a pouco, assim, que o porteiro abre. Por que o porteiro abre? Ele disse, porque ele conhece a minha voz. Então, veja só, a porta das ovelhas guarda a entrada para o aprisco. E Jesus disse, aquele que passa pela porta é o verdadeiro pastor. Assim, felizmente, tem igreja séria procura. Mas tem igreja que só pela lábia já recebe pagamento. Assim, não devemos julgar ninguém, nem condenar ninguém. Mas a pessoa que é séria, e que ele é direitinho na igreja, ele anda direitinho. Ele se filia, ele tem o seu cartão, ele procura fazer parte de uma determinada igreja, ele frequenta a igreja. Então, veja só, uma comparação. Está aqui a chave da minha casa. Se alguém for lá e entrar sem essa chave, não sou eu. Vai ter que arrombar ou pular, porque a chave está aqui comigo. E se tiver uma cópia, está fraudando, né? Porque eu não autorizei que ninguém tenha uma cópia da minha casa. Então, olha só, Jesus é o bom pastor, é o pastor verdadeiro, que entra pela porta das ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas conhecem ele. Se não conhecesse, não abria a porta e ele não entraria. Vamos para o tópico 3 do 1. A mensagem da porta. O significado contido na frase eu sou a porta é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus. Essa é a resposta à segunda pergunta, viu? Do Senhor Jesus Cristo.
O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, permitindo-nos aproximar dele com ousadia e confiança, para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus. É essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pelo qual todos os pecadores devem entrar. Veja, duas mensagens da porta: a porta espiritual e a porta do aprisco. Para ir a Deus, não vai se não for por Jesus. Essa foi uma mensagem dura que os fariseus não quiseram aceitar. Quando Jesus disse assim: eu sou a porta, e ninguém vai a Deus, a Jeová, se não passar por mim, eles não aceitaram. Teve um que aceitou. Como era o nome dele? Lá em João capítulo 3, Nicodemos. Nicodemos entendeu que para ir a Deus precisava passar por Jesus, porque ele mesmo diz assim, ó: eu sou o caminho e eu também sou a porta. Você caminha por mim, passa por mim para você chegar do outro lado. Essa era a mensagem. Mas infelizmente as pessoas daquela época não costumam aceitar. Mas em falando se ainda importa, irmão, veja, se existe uma porta de entrada, esta porta de entrada é a mesma porta de saída, certo? Se só existe uma porta, você tem que entrar. O próprio Jesus disse, ó: entrará e sairá e achará pastagem. Veja, se existe uma porta e existe um muro, acho interessante, irmão, porque só tinha uma porta? Para ter mais segurança. Mas veja, o crente que não entra ou que não transita pela porta chamada Jesus, ele vai ter que pular a cerca. E ovelha não pula cerca, irmão. Quem pula cerca é bode. Já perceberam? Alguém aqui já criou ovelha? Já criou bode também? Meu filho, qualquer cerca segura ovelha. Agora, cerca para segurar bode tem que ser fechada e alta. Porque tanto ele se enfia por debaixo como ele pula por cima. Então veja, crente não pula cerca, ovelha não pula cerca. Quer dizer, ela é contida, ela é obediente, ela é mais submissa, ela é mais tranquila, ela é mais obediente. Porém, quando se fala de porta, se fala também de humildade e submissão. Se Jesus disse para eu fazer, eu faço. Se ele não disse para eu não fazer, eu não faço. Se Jesus disse para eu ficar calado, eu vou ficar calado. Se Jesus disse para ir, eu vou. Se ele não disse para eu não ir, eu não vou. Isso se chama ovelha submissa. Ovelha que não pula cerca. E o que é, irmão? Olha, vamos entender daqui a pouco que estar dentro de um aprisco é também com os seus limites. A ovelha que está no aprisco, ela conhece os seus limites. A ovelha que não quer reconhecer os seus limites dentro do aprisco, ela pula cerca. Ela pula cerca e se manda no meio do mundo, derrame. Ninguém manda nela, ninguém manda no que ela fala, ninguém manda no que ela diz, ninguém manda no que ela faz, ninguém dá pitada na vida dela. Por quê? Porque ela não está dentro do aprisco. Quando a gente está dentro do aprisco, a gente acaba reconhecendo os limites que o pastor, o sumo pastor ou o bom pastor coloca. Vamos agora para o tópico 2. Nós temos que secar. O aprisco das ovelhas. O tópico 2 e o subtópico 1 começa com duas perguntas. Era uma parábola ou uma alegoria? Era uma história ou uma comparação? No versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa, normalmente
breve que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas do aprisco. Veja, Jesus usou aqui uma parábola, uma comparação das ovelhas e da porta, mas nós vemos muitas comparações na Bíblia. Por exemplo, nós vemos a comparação da pomba, nós vemos a comparação da serpente, nós vemos a comparação dos escorpiões, mas a melhor comparação que tem para fazer dos crentes ou dos cristãos é a ovelha. A ovelha, vocês já perceberam que a ovelha não gosta de se sujar? Ela não gosta de se sujar. Ovelha não bebe toda a água. Ovelha não come toda grama. Ovelha, elas não se juntam com qualquer animal. A ovelha é um animal, irmão, interessante. É um animal que eu tenho para mim que quando Deus criou as ovelhas, assim, ó, eu já vou criar a ovelha para depois eu comparar o homem com ela. Porque é muito interessante a questão da ovelha. E aí Jesus, usando esta comparação, usou o capítulo 10 de João, exatamente para comparar. Agora, o que é parábola? Vamos entender o que é parábola. Parábola é uma comparação. Quando Jesus usou o capítulo 10, veja que no capítulo 10 Jesus diz assim, ó, eu sou o pastor. Ele disse que era o pastor, mas depois ele disse que era a porta. Peraí, como é que ele é o pastor e é a porta ao mesmo tempo? São comparações. São comparações que Jesus usou do aprisco daquela época para a situação que era vivida. Vamos lá. O 2 diz assim: o aprisco das ovelhas. Aqui está a resposta da terceira pergunta. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para segurar a proteção delas. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor. Bom, agora vamos abordar a questão do aprisco. Veja, irmão, fazer parte ou estar no aprisco era fazer parte da segurança na época. Veja, antigamente não tinha cerca como tinha hoje. Hoje você vai, toda propriedade praticamente é cercada, né? E tem umas propriedades por aí que as cercas são eletrificadas. Eles colocam lá um gerador de energia, um transformador, que eletrificam as cercas. Se um animal tentar passar aquela cerca, leva um choque. Não é um choque para matar, não é um choque para afugentar. Se a ovelha tentar sair para fora, leva um choque, não entra. Se uma raposa ou um lobo tentar entrar para dentro da propriedade, leva um choque e se afasta. Então, mas naquela época não tinha cerca. Naquela época o prado era livre. Só tinha praticamente, dizia, ó, fulano, até aquele pé de pau é meu, até aquela pedra é minha, até aquela colina é minha e até aquele riacho. Eu me lembro quando eu era moleque, quando a gente morava no sítio, o pessoal colocava umas bandeiras de agato.
ou cortava um pé de pau, um tronco alto, um galho de árvore bem alto, enterrava, aí botava lá uma bandeira balançando. Chamava divisa. Ou uma pedra. Cavava um buraco grande, enterrava uma pedra pontuda, aí dizia, ó, daqui para aqui é meu, daqui para tu é tu. Mas tinha os sabidos que ia lá e mudava. Mudava o marco da terra, chamava o marco da terra. Hoje não. Hoje é cadastrado via satélite, né? O INCRA hoje é cadastrado via satélite. Eles colocam um ponto, vai mede a terra, eles medem a terra, aí mede, coloca lá um sensorzinho no canto, coloca um sensor do outro, um sensor do outro, um sensor do outro, aí liga um aparelho, lá de cima o satélite mede, aí as coordenadas é essa. Tanto os graus a leste, tanto o grau sudeste, tanto o grau norte, tanto o grau noroeste. E aí, mesmo que você vá lá e mude o marco de fulano, tire lá a pedra, aquele postinho do INCRA, mas o satélite já está registrado o tamanho e a divisa da Terra. Hoje é mais seguro. Mas naquela época não tinha segurança, não tinha cerca, não tinha divisa. A única segurança daquela época era estar perto do pastor. Estar perto do pastor. E ao entardecer, porque a noite representava o perigo, de dia era mais fácil locomover, de dia era mais fácil pastar, mas à noite vinha a escuridão. E com a escuridão vinha os animais noturnos, a loba, o chacal, a cobra, e com a noite vinha o frio, com a noite vinha a fome. Porque a ovelha é um animal que come direto. É um animal que come direto. Ela vai comendo. Então, quando chegava de tardezinha, no escuro ela não ia comer. Então, ela passa a noite dormindo para descansar no outro dia. Então, ela tinha que ter um lugar para se recolher. Ela tinha que ter um lugar para estar segura. E você vê, irmão, olha, ovelha não morde. Ovelha não morde. A maioria das ovelhas não tem chifre para dar chifrada. Ovelha é um animal inofensivo, irmão. Deve ser um carneiro que dá a cabeçada, né? E assim mesmo você sabe lidar com o carneiro, você domina ele bem facilzinho. É só não deixar ele cabeçar, não dá no pescoço dele já era. Aí veja, então a ovelha precisava de um lugar seguro. Um lugar que trouxesse segurança. O aprisco era lugar de segurança, nós vamos ver daqui a pouco. Era um lugar também de união e um lugar de identificação. Por exemplo, as ovelhas não podiam brigar entre si. Apesar, meus irmãos, que existem umas qualidades de ovelha, existem uns tipos de ovelha que eles brigam muito. Existem umas qualidades de boi que brigam muito também. Mas agora, com as misturas de raça, a seleção de genética, agora estão fazendo uns tipos de boi manso e que não brigam. Os boi buzerá são aqueles boi Nelore que brigam muito, né? O Nelore é um boi que briga muito. Mas já tem outras raças que são mansas, são tranquilas. Uma criança brinca com ele, não faz nada. E também naquela época, eles separavam as ovelhas brigonas ou os carneiros brigonos, eles separavam e colocavam no aprisco mais aquelas ovelhas que eram calmas. Por quê? Dentro do aprisco era preciso ter união. As ovelhas tinham que aprender a conviver entre si. Por quê? Porque eram de diferentes rebanhos, irmãos. Vamos ver a comparação. Irmão Gilberto é um pastor de ovelha. A irmã Vidal é o pastor de ovelha. Aí o diácono José é o pastor de ovelha. Aí diz assim: olha, nós estamos longe de casa, dando comer as nossas ovelhas. Vamos todo mundo lá para o aprisco de Gilberto? Bora! Aí Gilberto diz: pode trazer as ovelhas de vocês para o meu aprisco. Aí irmão Gilberto abre a porta do aprisco, aí o diácono José, irmão Vidal, traz as suas ovelhas e coloca tudo dentro do aprisco. E se as ovelhas começarem a brigar e matar umas às outras?
O aprisco era lugar de união. Era lugar das ovelhas estarem reunidas, não brigarem entre si, para que não houvesse prejuízo para Deus. Veja, o aprisco também era lugar de identificação. Hoje existe ferradura, né? Antigamente não ferrava as ovelhas, não. Os animais não eram ferrados, não. Veja, hoje tem o ferro animal com as iniciais, né? E tem agora o chip. Tem um chipzinho aqui, não. Mas aí, nesses lugares grandes aí, esse pessoal, eles colocam um chip no animal. É tipo um brinquinho que coloca que ali tem um chip, um rastreador. Eles têm um programa de computador via satélite que rastreia onde o animal estiver. Se o animal estiver longe da fazenda, ou se o animal estiver para o lado da outra fazenda, eles rastreiam. E agora tem até um dispositivo assim, irmãos. Eles têm, eles colocam vários lugares, vários postos no lugar da fazenda, e tem aquele chip que quando o rebanho vai se aproximando da divisa, aqueles dispositivos dão um choque no animal para ele voltar. Todo dispositivo para controlar. Mas naquela época não tinha nada disso, não tinha essa tecnologia. O que é que fazia? Os pastores acostumavam as ovelhas com a sua própria voz. Eu já criei animal. E a gente acostumava os animais com a nossa voz. Como é que fazia? Toda vez que ia dar comida, a gente ficava boiando. E o bicho comendo. Aí na hora de comer, eles se acostumavam com a nossa voz. Quando a gente estava no meio da mata, os bichos já vinham correndo. Sabia que associava a nossa voz com a comida. E aí obedecia a nossa voz. Naquela época também não era diferente. Os pastores acostumavam as ovelhas com a sua voz. E aí o que é que fazia? Para encerrar a escola, juntava todo mundo dentro do aprisco. As ovelhas do irmão Vidal, as ovelhas do Diabo José e as ovelhas de Gilberto. Aí misturava tudo. Como é que ia se separar? Pela cor? Não, ficou misturado. Como é que se separava? Amarrar tudinho? Não, também não, senão se enganchar e se matarem. E aí como é que fazia? Pela voz. O irmão Gilberto dizia assim: irmão Vidal, tem logo as suas ovelhas. Aí o irmão Vidal ia lá para fora e dizia: quando chamava, as ovelhas tudinho que conhecia a voz dele saía. Ficava dos Diabo José e do irmão Gilberto. Aí o irmão Gilberto dizia: José, agora vira as tuas. Aí o irmão José ia lá para fora e gritava. Quando gritava, as ovelhas do irmão José saíam tudinho e ficavam só a Gilberto. Então já estavam separados os rebanhos. Por quê? Havia uma identificação. Havia uma sincronia, irmão, entre as ovelhas e o seu pastor. O crente precisa estar em sincronia com Deus, irmãos. Ouvir a voz dele. Ser ouvido também, porque a gente quer que Deus nos escute, a gente quer orar e Deus atender. Mas antes de tudo, reconhecer a voz de Deus. Vamos lá, o 3 do 2, né? Não. Lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também o espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar se necessário. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor. O Senhor Jesus Cristo, seu compromisso com o seu rebanho, ficou evidente através de sua obra realizada no Calvário, em João 19:30. Assim, as afirmações "eu sou a porta" e "eu sou o bom pastor" expressam essa realidade de cuidado por todos que fazem parte do corpo de Cristo. Veja, se só tem uma porta, olha, só tem uma porta.
e o pastor está na porta, todo perigo, todo e qualquer inimigo para chegar nas ovelhas tem que passar por esta porta e tem que passar pelo pastor. Aí eu pergunto, quem é que passa por Jesus? Quem é que passa por Deus? Ninguém. Não tem inimigo à altura, poderoso o suficiente ou atrevido o suficiente que enfrente Jesus. Veja, irmão, se eu estou dentro do aprisco, primeiramente, eu tenho que ser ovelha, porque os bodes não entravam no aprisco. Tinha um aprisco dos bodes e tinha um aprisco das ovelhas. Era separado, viu? O aprisco dos bodes e os apriscos das ovelhas. Os judeus não criavam porco, era proibido por lei. Porco era um animal amaldiçoado, por assim dizer, e rejeitado pela lei, pela sociedade. Então veja, eu não podia ser porco, porque porco era proibido por lei. Eu não podia ser bode, porque bode era separado de outro lugar. Eu tinha que ser ovelha. Veja, o crente não pode ser porco, se lamaçar com os pecados do mundo. O crente não pode ser bode, ser desobediente e teimoso. Não, o crente tem que ser ovelha. Então, primeiramente, eu tinha que ser ovelha. 2, eu tinha que ouvir a voz do meu pastor. 3, eu tinha que atender a voz do meu pastor. Não diz assim, Jesus disse assim, ó, eu as levo para dentro. Não tem crente, irmão, que não quer entrar para dentro. Tem pessoas que o pastor aconselha, a Bíblia aconselha, o ministério aconselha, o departamento de aconselhamento de casais aconselha, e ele ouve, e ele escuta, mas nunca aceita aquilo que a Bíblia diz. Esses são tipos de ovelha que não querem entrar para dentro. Aí, se não querem entrar para dentro, acabam ficando lá de fora e acabam rejeitando a segurança que a presença de Deus dá. Então veja, eu preciso ser ovelha, eu preciso ouvir a voz do pastor, eu preciso atender a voz do pastor, eu preciso entrar para dentro do aprisco e eu preciso me manter lá. Quantas pessoas, irmãos, não se mantêm na presença de Deus? Quantas pessoas que um mês são crentes e outro não é? Quantas pessoas que no mês está tomando Santa Ceia, outro mês está desviado da palavra, está envolvido no pecado, está envolvido no mudanismo, está envolvido nas coisas erradas desta vida? É porque não se mantém dentro do aprisco. Mas, veja, um lugar que a Bíblia diz, haverá um só rebanho, um rebanho de pessoas diferentes, porém igual e unido. Veja, meus irmãos, na igreja ninguém é igual a ninguém. Aqui não tem ninguém igual, e às vezes não tem nem parecido, porque todos somos diferentes, todos temos temperamentos. Tem pessoas que falam muito e tem pessoas que são caladas. Espera aí, vamos fazer o quê? Vamos mandar aquele se calar e vamos mandar aquele falar muito? Não, não é o temperamento deles. Aquele que fala muito, bota ele para pregar e para evangelizar. E aquele que fala pouco, bota ele para orar. E aquele que fala, ele ora. Então, tudo se aproveita, porque são pessoas diferentes. Temperamento diferente. Tem pessoas que gostam mais de escutar do que falar, e tem pessoas que não gostam de escutar, gostam de falar. São diversidades. Porém, é um só rebanho. São todas ovelhas. E aí, meus irmãos, o difícil é nós convivermos com as diferenças. Se estamos dentro do aprisco e só tem um rebanho, as ovelhas precisam aprender entre si a conviver. Bom, o irmão Alex é ignorante. Eu tenho que aprender a conviver com a ignorância dele. Aí o que é que eu tenho que ser? Eu tenho que ser paciente com ele. Eu sou encabulado. Aí se eu sou encabulado, o irmão Gilberto vai ter que aprender já a lidar comigo porque eu sou encabulado. Aí o
mas que precisamos aprender a viver em união. Amém? Vamos para o tópico 3 para encerrar, só faltam 15 minutinhos. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. Agora, nós falamos da porta das ovelhas, falamos do aprisco, que é o lugar das ovelhas, onde elas convivem. Agora vamos falar da diferença entre o bom pastor e o mercenário. Diga-se, deixa eu perguntar, quantos aqui sabem o que quer dizer a palavra mercenário? Mercenário é aquele que ganha para fazer. O que é o mercenário? Aquele que é, vamos dizer assim, contratado para fazer uma coisa. Tem aquele voluntário, tem aquele que é empregado, tem aquele que é chamado e tem aquele que procura fazer com interesse. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de mercenário. Está tendo a guerra na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. E aí, os soldados da Ucrânia estão se acabando. Morreram muitos e a Rússia é um país muito grande, com milhões de pessoas a mais do que a Rússia. Então, o país da Ucrânia está contratando mercenários para lutar pela Ucrânia. O ucraniano vai lutar por amor ao país, para defender a pátria. E tem um bocado de brasileiro indo, sabe? Tem os brasileiros que querem ganhar dinheiro, aí tem os brasileiros que estão indo. Olha, eu te dou tantos milhões para você ir lá defender a guerra da Ucrânia. Quer dizer, mas tem uns desocupados que estão indo. Agora, que é aventureiro, né? Que quer aparecer, ou o dinheiro é muito. Veja, eles não estão fazendo por amor à pátria, para defender o país deles. Estão lutando, estão indo para a guerra pelo que vão ganhar. Meus irmãos, eu nem por valor nenhum. Quer dizer, eles não têm nenhum objetivo, eles não têm nenhuma luta, eles não têm nenhuma honra a defender. Eles estão indo pelo valor que vão ganhar. Então esse é o mercenário, que ele não tem princípio, ele faz porque ele tem segundo interesse. Bora lá. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor, lê comigo. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Em contraste com o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, a missão do pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Aqui nesse tópico nós temos a resposta da quarta pergunta. Então veja só, o bom pastor, o próprio Jesus disse, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, o mais importante na visão pastoral do bom pastor é a ovelha. Não é o que ela faz, nem é o que ela tem, é o que ela é. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E uma parábola interessante que Jesus contou a parábola das 100 ovelhas. A Bíblia diz que uma desgarrou. Para os irmãos que são bons de matemática, se uma se desgarrou, ficou quantas? 99. Aí o pastor disse assim, oxe, só não vai fazer falta não. Eu já ainda tenho 99. Veja que o pastor valorizou as 99, mas também valorizou a centésima que havia desgarrado. Se ele fosse um mercenário, ele dizia, poxa, que nada, rapaz. Eu ainda tenho 99, deixa pra lá, não vale não. Tanto faz, não importa, não vai fazer falta. Olha,
o bom pastor Jesus, ele contou. Interessante que a parábola diz, ao contá-las, ele se preocupava em não perder nenhuma, porque ele contava. Como é que contava? Irmãos, as ovelhas não se contavam na saída, se contavam na entrada. Ao entardecer, o pastor ficava na porta do aprisco, aí chamava as ovelhas. Aí diz o ditado, a tradição, que eles contavam com um cajadozinho, batendo na ovelha. A ovelha ia bater na cabeça dela. 1, 2, 3, 4, 5. Aí quando batia, a ovelha baixava a cabeça e entrava. Por que eles batiam? Porque se viesse um lobo ou um animal estranho no meio das ovelhas, não ia aceitar a cajadada. Eles conheciam. A ovelha, quando o cajado batia, a ovelha baixava a cabeça e entrava. Porque a ovelha, além de ser submissa, obediente, ela queria entrar no aprisco. Aí o pastor começou a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Cadê a centésima? Faltou uma. Aí o que ela fez? Ele fez: trancou o aprisco com as 99, já estavam seguras dentro do aprisco, deixou elas trancadas, seguras, e foi atrás da centésima ovelha. Por quê? Porque ela valorizava a ovelhinha perdida. Então veja que, se fosse um mercenário, o mercenário dizia assim: oxe, que nada, eu tenho 99, daqui a pouco uma da cria e entendo os 100 de novo. Não era o número, era a ovelha que fazia parte. Não era a quantidade que ele estava interessado, era a ovelhinha que tinha perdido. Vamos lá, o 2 do 3. O mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por esta razão, é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Veja, o mercenário, ele não se importa com a situação das suas ovelhas. Por quê? O que interessa para eles é o salário. Ele só se interessa, o mercenário, ele só se interessa com a sua própria sobrevivência. Eu vou dar um exemplo aqui. Não tem aquele irmão que diz assim: Deus abençoa a minha família, Jesus ajuda minha mulher, Jesus ajuda meu filho, Jesus abençoa meu emprego, oh glória a Deus, amém. A oração dele é isso. Ele só se preocupa com aqueles que estão ao seu redor. Mas não diz assim: abençoa a família de Raimundo, a família de Sebastião que está enfermo, a família de Severino que está desempregado. O mercenário, ele só vê aquilo que está no seu círculo, aquilo que está ao seu redor. Porém, o bom pastor, ele vai mais adiante. Ele se preocupa com aqueles que estão distantes. Se preocupa com a ovelha gorda, mas também se preocupa com a ovelha magrinha. Uma vez eu passei uma experiência com um certo irmão. Ele era novo no campo missionário. Eu já tinha começado e eu era novo, mas eu já tinha alguma experiência. Logo eu me criei com pastores antigos. Eu me criei andando de cidade em cidade. Mesmo criança eu andava de cidade em cidade, mas os pastores. E assim: olha, vai ter uma caravana lá para São Vicente, quem vai ver? Eu vou. Eu só tinha 10 anos e eu ia: eu vou, deixa um lugar para mim. E eu ia. Olha, vai ter um culto lá em Itapequim, quem vai dizer? Eu vou. Eu 10 anos, deixa eu ir assim. Eu quero ir, deixa um lugar para mim. E ele me levava. Vai ter em Tuparetama, eu vou. Vai ter em Santa Terezinha, eu vou. Vai ter não sei onde, eu quero ir. Vai ter em Passo, eu vou. Aí, nos anos, eu fui desenvolvendo essa experiência. Aí o irmão veio,
para o norte em missões. Aí ele era muito materialista. Aí certa vez ele chegou para mim e disse: peguei um peixão. O quê? Pegou um peixão? Sim, peguei um peixão. Camarada, é bom no dinheiro, o dízimo é deste tamanho. Não está preocupado com a ovelha, está preocupado com a lã da ovelha. Porque ele veio logo dizer: eu peguei um peixão, quer dizer, e varia, peixão, peixinho, tambaqui, piaba, não, é tudo igual. Ovelha é tudo ovelha. Seja ela inteligente ou seja ela mais recatada. Seja ela que tem muita inteligência ou aquela que não tem. Aquela que canta, que prega com a bênção, como aquele que fica sentado só no banco. É tudo ovelha. Como aquele que desenvolve um trabalho excelente, como aquele que também não faz nada. É ovelha. É tudo ovelha. A ovelha não é diferenciada. Ovelha é tudo ovelha. E foi isso que o bom pastor, ele percebe as diferenças. Porém, o mercenário, ele não percebe as diferenças. Por quê? Ele tem o seu próprio interesse, ele tem os seus interesses próprios. O 3:3 diz: lobos vorazes versus o bom pastor. Os lobos se aproximam do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica de suas responsabilidades. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge e o lobo rebate e dispersa. Não é por acaso que o apóstolo escreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Esses têm intenções destrutivas, geram divisões no rebanho e dispersam as ovelhas. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas e o pastor. Veja, irmão, uma coisa interessante que Jesus falou: que as ovelhas não são do mercenário. Então, se as ovelhas não são do mercenário, por que dar a vida por elas? Por que dar a vida por algo que não é nosso? É aí que está a diferença. Jesus dá a vida pelas ovelhas, porque as ovelhas é dele. Mas aí eu vou trazer aqui para o exemplo nosso aqui. O nosso pastor, o pastor Zé Maria. Aí ele vai dizer assim: não quero saber não, que a ovelha não é minha, é de Jesus. Mas foi entregue a ele vai ter que cuidar. Se ele fosse um mercenário, ele já tinha abandonado. Se ele fosse um mercenário, ele já tinha entregado. Mas o pastor, o verdadeiro pastor, ele se preocupa com a saúde das suas ovelhas. O mercenário não. O mercenário se preocupa se vai receber no final o pagamento, no final do mês. Olha, deixa eu dizer para você, aqui para encerrar, falta 2 minutinhos. No tempo que eu era agricultor, eu não sou mais agricultor não. Aí no tempo que eu era agricultor, a gente ia limpar mato. Eu limpava mato com um senhor aqui chamado seu Gerson Luiz, e uma senhora que tinha lá, chamada Maria do Carmo. Ele sempre me chamava, porque apesar de eu ser baixinho e lindo, eu era trabalhadorzinho. E aí me chamava para limpar mato. E eu era bom de chamar. E aí eu sempre, ele na frente, eu atrás, na frente, eu atrás. Quando terminava, eu terminava junto. Aí eles iam conferir quem tinha limpado direito. Porque aquele que queria se apresentar e apenas ganhar, ia só cobrindo mato, depois o mato pegava tudo. As minhas carreiras, o mato pegava. Eu limpava e ia embora, mas eu ia cortando direitinho, virando a raiz e não pegava o mato. Os que queriam somente ganhar o dinheiro e se apresentar, saia virando o mato, cobrindo, jogando terra em cima, e o mato pegava tudo. Por quê? Ele não estava interessado se o roçado ia dar bom ou não. Estava interessado só em receber o dinheiro no final do dia. É quando a gente não cuida, quando uma coisa não é nossa,
a gente não cuida direito. Mas pelo contrário, devia cuidar. Devia cuidar. Veja, eu e você somos ovelhas e nós temos um dono. E esse dono cuida de nós com muita atenção, com muito carinho e cuidado. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém, Maria. Graças a Deus por esta lição maravilhosa desta noite. Que tem falado do bom pastor, e o nosso bom pastor se chama Jesus, né? Diante de tudo que já foi expressado nesta noite, a conclusão nos diz: o Senhor afirmou que as ovelhas conhecem a sua voz e a reconhece. Segundo a João capítulo 10, versículo 27, desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma das perguntas desta noite em nome de Jesus, os irmãos tiverem repito, podem responder em nome de Jesus. A primeira pergunta: qual foi a finalidade de Jesus ao utilizar a parábola do pastor e das ovelhas? Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e mais especificamente como mercenários. Amém. Segunda pergunta: qual é a mensagem evidente da afirmação eu sou a porta? O significado contido na frase eu sou a porta é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus e através da fé em Jesus. Amém. Terceira pergunta: o que constituía o aprisco das ovelhas? O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de terras que possuía apenas paredes ou portas, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Amém. Quarta pergunta: qual é a missão do bom pastor? A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial, da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo. Amém. De que forma você pode caracterizar esse mercenário? O mercenário opera por fugir de adultério, dispensando e roubando as ovelhas, não demonstrando ser nem cuidado por elas. Amém. Vamos da igreja para cá, hein? E digam comigo textuário: Textuário. eu sou o bom pastor Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, E conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. João capítulo 10, versículo 14. Amém. Oração finalizada do nosso pastor em nome de Jesus.
Saúde a mais igreja com a paz do Senhor. Amém. Essa é a oração. Deus, adorando, Senhor Deus. Pai de misericórdia e bondade, agradecido por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa. Abençoa a tua igreja que está reunida nesta noite e tanto aqueles que não puderam chegar. A Deus, por motivo de enfermidade, o abençoa e continua visitando a cada um, agradecendo por mais um trabalho desta noite e pelas bênçãos que temos alcançado. Aleluia, em teu nome, Pai, nós o agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor.